Marcos, capítulo 4, versos de 35 a 41, diz assim: Tarde, naquele dia, Jesus lhes disse: Passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles os levaram consigo no barco. Assim como estava, outros barcos também estavam seguindo. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos os despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e se fez grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quero refletir nesses minutos que temos ainda aqui sobre as tensões nas tempestades da nossa vida. Alguém escreveu uma frase muito interessante: para valorizar a âncora, precisamos sentir o estresse da tempestade. Eu creio que quando estamos pensando em tensões, estamos refletindo sobre isso, as tensões nas tempestades da vida, estamos refletindo de algo que muitas vezes, por não entendermos a dinâmica de Deus nesse processo, nós perdemos um grande momento de um ensinamento, de um crescimento e de um desenvolvimento. E quando quero levá-los a pensar e refletir sobre essa questão, quero pensar que as tempestades da vida, elas fazem parte do processo de Deus, da nossa maturidade, do nosso crescimento, do aperfeiçoamento da nossa vida como salvo em Cristo Jesus. Não somente na calmaria, não somente nos momentos de tranquilidade é que estamos aprendendo, mas principalmente nesses momentos. Então, vamos olhar algumas tensões nessa noite e ver o que o texto, essa história, esse fato que aconteceu aqui, o que podemos aplicá-lo, ou que podemos aplicar essas tensões sobre nossas vidas. Eu creio que a primeira tensão nós tiramos aqui do verso 35. Como podemos conciliar a obediência a Cristo e a tempestade? Quando estou fazendo esse questionamento, eu quero dizer que o Senhor deu uma ordem a esses discípulos. Vamos nos situar dentro do texto. O Senhor Jesus Cristo passa um dia todo atendendo a multidão. Ele e os discípulos exercendo ali as atividades, dando atenção àquele grupo. As pessoas continuavam chegando e insistindo na atenção de Jesus e os discípulos. O que acontece é que em determinado momento, já cansados, o Senhor então dá uma ordem aos seus discípulos: vamos passar para o outro lado. Buscar um lugar para recompor as nossas energias, descansarmos um pouco, temos um pouco o nosso momento a sós e depois recomeçarmos novamente. Os discípulos obedecem ao Senhor. O texto diz que é o cair da tarde, o momento já que vai começar a escurecer. E eles colocam um barco ali no mar e vão remando ali naquela direção que o Senhor mandou. Como conciliar um determinado momento em que o barco deslizando se depara com uma grande tempestade? Como que a gente pode conciliar isso? A questão é que nós raciocinamos muitas vezes da seguinte forma: se for um crente obediente ao Senhor, se estiver cumprindo no sentido de expressar a minha obediência ao Senhor, cumprindo aquilo que a palavra de Deus me traz, aquilo que a palavra de Deus me orienta, vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida de leitura da palavra de Deus,
estando juntos com os irmãos em comunhão, participando dos momentos de culto, participando de tudo que envolve as coisas do Senhor, eu posso chegar à conclusão de que, se estou fazendo tudo isso, eu só mereço o melhor de Deus. Só que o melhor de Deus que eu penso é diferente do melhor de Deus. É bem diferente. Porque não quero passar por tempestades. Quando elas começam a chegar, eu imediatamente peço ao Senhor, tire isso. É mais ou menos assim, né? Está a vontade e a presença de Jesus. Ora, se Jesus está presente na minha vida, estamos seguros, certo? Mas é isso na prática que sentimos. O que nós sentimos de segurança? O que é segurança para nós? É impressionante que na matéria de teologia que damos lá na faculdade, para os alunos que chegam, esses alunos do primeiro ano, que vêm com aquele sentimento de que o Senhor o vocacionou, o Senhor o chamou, então eles estão querendo se preparar, vêm com aquele fervor. E às vezes perguntamos o seguinte: se vocês soubessem de antemão, como Paulo soube, que a nossa vida, como um servo de Deus, seria uma vida somente de sofrimento, e que as pessoas com quem iríamos compartilhar o Evangelho, elas não nos ouviriam, e muito pelo contrário, se levantaria grandes oposições, ou grandes opositores fortes com respeito ao ministério que estamos, como é que você resolveria isso? Aceitaria a si mesmo, entendendo que Deus está te levando para lá, e mesmo sendo aos teus olhos não um lugar bom e seguro, entendemos que o Senhor está nos levando para aquilo que é o melhor para nós. Foi isso que aconteceu com Paulo, foi isso que aconteceu com Isaías. Quem deu ouvido à nossa pregação? Quando estou visitando, eu tenho um ministério na Convenção Batista do Estado de São Paulo. Eu tenho um ministério, eu e a minha esposa, de visitarmos as igrejas da nossa região, igrejas batistas da nossa região, trazendo então informações da nossa convenção. E quando, na maioria das vezes, o Senhor me permite estar trazendo também a sua mensagem. Quando termina a mensagem, eu começo a observar na porta como que nós nos comportamos diante daquilo que nós ouvimos. Eu não estou querendo dizer aqui que vamos sair daqui todos de cabeça baixa, quietinho, dando um tchauzinho, não é isso. Mas você começa a ver a introdução da nossa conversa, que nós estamos conversando. São poucos os que falam: puxa, o Senhor me levou a pensar numa coisa, não falando para mim, o Senhor nos levou a pensar em algo importante e eu tenho que colocar-me diante do Senhor, diante disso. Nós facilmente temos assim esse lado, né? De aqui dentro é uma coisa, lá fora parece que nós nos transformamos em algum momento. Interessante como que é importante eu perceber e conciliar essa presença de Jesus. E entender que o fato de Jesus estar conosco, isso não nos poupa de nenhuma dificuldade, muito pelo contrário. Citando novamente Paulo, ele fala exatamente isso. Serei perseguido, e quando estou falando de perseguições, não estou falando aquelas perseguições nos países fechados para o Evangelho tão somente. Eu estou falando que nós temos aí fora, e muitas vezes até aqui dentro, um inimigo das nossas almas, tentando fazer com que a nossa fé venha desfalecer. Lembra do pedido que o diabo fez para o Senhor Jesus Cristo, quando da sua partida, antes da sua morte, quando ele vai falar com Pedro, e dizer para Pedro que Pedro ia negá-lo, ele diz para Pedro: Pedro, hoje o diabo pediu você e eles para serem cirandados, para serem mexidos, para serem jogados daqui para lá, com o objetivo do quê? De fazer com que a nossa fé venha desfalecer. Mas o pedido de Jesus é o mesmo que ele faz hoje para mim e para ti. Ele pede e pediu ao Pai, mas eu pedi ao Pai
que a fé de vocês não desfaleça. Ele não disse o seguinte: eu repreendi o diabo para ele não fazer isso. O diabo iria fazer, com a permissão de Deus. Meus amados, não sei se você vai caminhar comigo nesse pensamento que eu estou trazendo, mas a vida cristã não é uma vida de conforto, é uma vida de luta constante. Agora há pouco o pastor nos conduziu em uma oração e falando das nossas limitações, e eu peço permissão para usar a sua expressão, falando das nossas limitações. Somos limitados. Cada um de nós aqui sabe o ponto, ou os pontos, que são marcantes em nossas vidas, que se inclinam muitas vezes a perdermos, e muitas vezes perdemos essa percepção do que é estar cheio do Espírito Santo e do que é estar sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Perdemos em algum momento aquela percepção de que se quero seguir a Cristo, e se quero representar Jesus, e se quero mostrar a imagem de Cristo em minha vida, eu tenho que a cada dia renunciar a mim mesmo, para que o Senhor cresça em mim. Isso é fácil? Se é para ti, por favor, me ensine como é isso, porque eu tenho, desde 81, o Senhor me alcançou com a sua graça, e desde 81 eu tenho vivido uma luta para estar na presença do Senhor. Não tem sido muito fácil. Precisamos derramar lágrimas e quebrantar os nossos corações. E entender que a presença de Jesus é real. Se tem uma experiência real de conversão, a presença dele é real. Eu tenho o selo do Espírito Santo em minha vida, a ação desse Espírito Santo em minha vida. Mas eu tenho que lutar com uma natureza que ainda persiste em mim. Eu tenho que lutar com as coisas externas que são apresentadas como um meio de felicidade. Eu tenho que lutar com esse mundo pós-moderno que nos coloca no centro, como se somente nós existíssemos e que tudo depende de mim. Eu tenho que lutar para entender o que significa ter Jesus como Senhor da minha vida. Eu tenho que lutar para louvar ao Senhor e prestar atenção no que Ele está me falando e o que Ele está tentando corrigir através disso no meu coração. O céu não é aqui. E não é mesmo. O céu não é esse lugar. E não é mesmo. Porque mesmo nesse lugar, eu sou tentado a me distrair, a desviar a minha atenção do meu Senhor. O céu não é esse lugar que eu estou aqui na frente. Porque mesmo estando aqui na frente, eu ainda posso incorrer no erro de falar de mim mesmo e não do meu Senhor. O céu é na eternidade, quando os nossos corpos glorificados e que não tiver mais a presença dessa natureza, aí sim estaremos no céu junto ao nosso Senhor. Aqui temos que lutar com isso. A tempestade, ela ajudou os discípulos a entenderem que podemos confiar em Jesus nas dificuldades da nossa vida. Aqueles homens, como falei, acostumados, quando tentaram tirar as águas dali do barco e perceberam que não tinha mais o que fazer, eles chegaram à seguinte conclusão: vamos morrer. Tentamos tudo que é possível, vamos morrer. Então vamos acordar o nosso mestre, talvez uma conversa ali, não sei por que ele está dormindo, não sei como ele está dormindo, vamos acordá-lo. E aí está então a nossa terceira tensão. Como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? Isso vem no verso 38. Como é que a gente concilia isso?
Em alguns momentos estamos passando por tantas dificuldades e lutando e vendo que a coisa parece que ela não sai do lugar, emperra ali, e a gente chega a um ponto de pensar: onde está o Senhor? Parece que Ele está tão indiferente. Quando olhamos para uma cena dessa, parece que Jesus não estava nem aí com a coisa. Não é uma tempestade qualquer. É uma tempestade que traz consequências seríssimas para as pessoas que estavam ali. Agora, esse texto, não sei se você consegue vê-lo assim, mas esse texto é um dos textos que traz um conforto ao meu coração, porque ele me mostra as duas naturezas do meu Senhor. A natureza humana, cansaço, sono. A natureza divina, acalma-te, fica quieto. As duas naturezas estão ali, presente. Sabe o que isso me mostra? Que o Senhor sabe o que eu estou passando. E Ele mesmo fala em sua palavra isso. Se você ler o livro de Hebreus, no capítulo 4, um dos textos de aconselhamento, né, do nosso sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em tudo. Então ele não está indiferente. E podemos pensar até nisto. O silêncio de Deus, ainda assim, é o melhor que temos dele para nossas vidas. O silêncio de Deus nos ensina que aquietar-se e saber que Ele é Deus é um exercício. Nós não conseguimos. Na tecnologia que nós temos hoje, eu tenho um iPad que eu ganhei, eu tenho todos os sermões, e comecei a usar novamente isso aqui. E falei para a Magali: vou voltar alguns anos atrás, Magali. Não porque eu estou questionando isso, mas para sentir que eu não posso tão somente depender de uma coisa única. A única coisa que eu tenho que depender é de Deus, somente dele. Mas é interessante que a tecnologia não vivemos mais sem ela. E quando acontece alguma coisa, nós ficamos perdidos, não sabemos o que fazer. Mas a tecnologia tem tirado de nós o que de mais precioso o Senhor nos mostrou e nos ensinou quando Ele esteve aqui. Uma relação que cada vez mais aumenta e cada vez mais se estreita e cada vez mais há um compromisso de um para com o outro. Todos nós aqui temos celular. O celular hoje é o grande amigo nosso. Ele é a pessoa, ele é o objeto que mais confiamos. E é com quem mais nos relacionamos. Então, eu mando mensagem do quarto para minha esposa na cozinha. E digo para ela assim: eu te amo. E ela responde de lá: eu também te amo. E quando estamos um olhando para o outro, não sabemos o que dizer. Porque estamos tão acostumados a olhar por aqui, que quando olhamos no olho do outro, ficamos meio sem jeito. Não é verdade? É impressionante. Quem está indiferente nisso? É o Senhor ou somos nós? Mesmo no sono de Deus, Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Sabia ou não sabia? Quando o Senhor deu ordem àquele barco, será que ele foi pego de surpresa lá com aquela tempestade que de repente veio? Não, ele sabia. Eu vou aqui forçar um pouco o texto. O Senhor envia os discípulos para o meio da tempestade, mas não os envia sozinho, Ele vai junto. Tem um hino que eu já vi no coral cantando: nunca estou só, pois meu Jesus comigo está. Então Ele não está longe, e mesmo estando ali presente, Ele está totalmente alheio, não está. Isso nos traz então uma reflexão de que a tempestade pode nos atingir da maneira que for. No momento do Senhor, Ele vai trazer para nós a solução e o resultado disso que Ele quer nos mostrar.
Alguém disse que não há dois mares no mundo, um para os incrédulos e o outro para os fiéis. Há um mar apenas na vida daquele que Deus criou. Uma outra pessoa escrevendo disse: não há imunidade. Todos passamos por crises nessa vida. E um outro ainda disse o seguinte: há tempestade na vida de todas as pessoas, mas aquele que tem a companhia de Jesus pode ser nutrido pela esperança que vem do Senhor. Tiago fala sobre isso. Tende por grande motivo de alegria o passar por várias provações, porque depois de uma vez provado, ela produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Esperança. Eu tenho que entender que a tempestade é pedagógica. Ela não vem para me destruir, mas ela vem para me ensinar grandes lições que eu só aprendo exatamente no meio dela, no momento que nós estamos. Permita-me contar uma ilustração terminando a nossa reflexão dessa noite. Um homem, ele esticou um cabo nas cataratas do Niágara, um cabo de aço, na divisa entre Canadá e Estados Unidos, e começou então a passar andando sobre esse cabo. Multidão lá embaixo, olhando aquilo e extasiada, aplaudia aquele homem. Ele desce depois da sua apresentação, vai para o meio da multidão, e ele confronta uma senhora, e diz para essa senhora algumas perguntas, ou dirige algumas perguntas para essa senhora. A primeira pergunta que ele faz é o seguinte: a senhora acredita que eu posso subir lá no cabo e fazer tudo novamente? Ela disse: sim, eu acredito. Aí ele fez a seguinte pergunta, a segunda pergunta: a senhora acredita que eu posso subir naquele cabo, empurrando um carrinho e fazer o que eu fiz lá em cima? Ela falou: sim, eu acredito. E ele fez a terceira pergunta para ela: e a senhora acredita que eu posso fazer isso lá naquele cabo, empurrando um carrinho, com uma pessoa dentro? Ela disse: não tenho dúvida nenhuma que o senhor pode fazer isso. Então aquele homem olhou para aquela senhora e disse: por favor, a senhora poderia me ajudar nesse número, entrando dentro desse carrinho? E ela disse: de jeito nenhum. O que essa ilustração traz do que nós falamos até agora é o seguinte: acreditar é bem diferente de confiar. Eu posso acreditar em Deus, acreditar que Ele é o Todo-Poderoso, acreditar que Ele está no controle de todas as coisas, acreditar que Ele pode todas as coisas, que não há impossível para Ele, mas não confiar. Confiar significa descansar em meio às tempestades. Saber que Ele é Deus e que tudo está sob o controle dEle. Que Deus nos abençoe. Amém.